Você prefere andar só por caminhos conhecidos? Caminhos estranhos deixam você inquieta, preocupada, caminhos que você não conhece. Você prefere entrar em caminhos conhecidos, que lhe é familiar, mesmo quando não te traz alegria, não te traz paz, não te traz satisfação. Fica comigo, eu quero falar para vocês de um novo caminho que mudou a minha vida e a vida da minha família. Quando eu tinha 7 a 8 anos, eu ouvi falar sobre Jesus Cristo, que Ele morreu numa cruz por mim e por você, para perdoar todos os meus pecados. E apesar de tão jovenzinha, eu recebi Jesus. E aquilo mudou a minha história para sempre. Nesse novo caminho, eu encontrei pedras, eu encontrei obstáculos. Até cheguei a cair algumas vezes. Mas que coisa maravilhosa é estar na presença do Senhor. Lá em Salmos 37, versículo 24, fala que quando a gente cai, nós não ficamos prostrados, porque o Senhor nos segura pela mão. E foi isso que Ele fez para mim. Eu não sei se você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, se você já entregou a sua vida para Ele. Em Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz que Jesus Cristo nos leva a andar em novos caminhos. Em 2 Coríntios 5,17 fala, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas como eu posso fazer para trilhar esse novo caminho? Esse novo caminho, o que importa para mim e para você que recebeu Jesus é agradar a Deus. Eu estava me lembrando da história de Saulo, que aconteceu no 1º século. Esse homem tem um currículo admirável, uma coisa tremenda. Ele era um cidadão romano, mas ele foi criado aos pés de um professor famoso na época, um teólogo judeu chamado Gamaliel. E ele prendeu desse homem. Pertencia à tribo de Benjamim. Ele se tornou um fariseu e ele começou a se tornar um perseguidor dos cristãos. Até que em Atos 9, conta a história que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. E ele apresenta a Paulo um novo caminho, um novo nome, uma nova história, uma nova missão. De Saulo ele passa a se chamar Paulo. Aquele rapaz, ele deixou tudo, ele deixou seus bens, ele deixou a sua tradição, os seus títulos, né? Tanta história que ele deixou para trás, mas ele se tornou um seguidor de Jesus. Ele foi para um novo caminho. Nesse novo caminho, ele deixou para mim e para você um legado inestimável. Ele deixou 13 cartas, ele deixou marcas, ele iniciou coisas tremendas, igrejas em vários locais, da Ásia e da Europa. Sabe, tem caminhos novos que são bênção na nossa vida, na nossa história. E eu estava me lembrando também do meu bisavô Luigi. Ele se mudou da Itália para Ribeirão Preto. Ela trabalhava, eles compraram um sítio perto de Ribeirão Preto e lá ele produzia legumes e também produzia estátuas que ele vendia, imagens, né? Que ele esculpia e vendia para capelas vizinhas, para igrejas, né? Mas um dia ele teve acesso à palavra e quando leu lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, ele leu, não terás outros deuses diante de mim, Deus falando, não farás para ti imagens de escultura. E no versículo 5, não as adorarás, nem lhes dará culto. E ele falou, é isso que eu estou fazendo. E ele decidiu parar de fazer isso. Parar de fazer aquelas imagens que dava renda para ele, rendia. Sabe, ele teve coragem, né, de se apegar, de abandonar, de deixar realmente. Eu admiro demais. Tanto Paulo quanto meu bisavô, eles foram chamados para uma vida nova, por um novo caminho. Às vezes a gente não quer sair do caminho que a gente está, porque está confortável, mas a gente não toma posição. Mas quando a gente recebe Jesus, a gente precisa trilhar esse novo caminho, sair da nossa comodidade. Nesse novo caminho eu tenho que abraçar o absoluto de Deus, que é inegociável no mundo de relativismo. Paulo, ele viu isso quando ele fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele ensina para nós, né, o que ele fez. E não vos conformeis com esse século. Ele estava ali conformado, ele tinha o que ele tinha aprendido, ele estava conformado, tranquilo. Mas ele diz assim, não se conforme com isso,
Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele fala, olha, Deus tem uma vontade para a tua vida, tem um projeto especial, e essa vontade ela é boa, ela é benéfica, ela é agradável, ela satisfaz, e ela é perfeita, porque ela cumpre o projeto de Deus. Nós estamos num mundo que tem uma filosofia, que defende que a verdade, os valores morais são relativos à cultura, ao momento que nós estamos vivendo, mas a Bíblia, o que ela professa é inegociável, e nós temos que ir contramão desse mundo. Então, no novo caminho, o que me importa é agradar a Deus. No novo caminho, eu tenho que abraçar o absoluto de Deus. Nesse novo caminho, eu tenho que ter um coração cheio de fé num Deus soberano. Diz que procuravam pelo meu avô, ele estava ajoelhado no paiol orando. Paulo também trilhou esse caminho com tantas ameaças que ele sofreu até a sua morte, né? Ele teve uma firmeza nesse caminho, ensinou a nós e a tantos outros, né, a ficar firme. Que nas lutas, no deserto, o que me importa é agradar a Deus, é entender que em tudo Deus permitiu porque tem um sentido, tem um propósito. E Paulo diz assim, em Filipenses 4, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é isso que a gente tem que aprender também, a ser feliz nesse novo caminho. As pedras vêm, as lutas vêm, os obstáculos, mas vamos ficar firmes, felizes no Senhor, um coração cheio de alegria. Um novo caminho, um coração grato em todas as coisas. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, nós temos Davi, no final da sua vida, ele diz assim, que tudo veio de Deus, todo o mérito, tudo que a gente tem, as nossas realizações, elas procedem de Deus, tudo vem dele. E ele diz lá em 1 Crônicas 29, versículo 14, porque quem sou eu? Ele diz, Davi, quem sou eu? Daí ele diz, nós somos estranhos, passageiros, efêmeros, né? Nós somos peregrinos nesse mundo, ele diz. E ele diz então que a gente deve cultuar, adorar a Deus, somente a Deus, é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Só Ele merece que nós o adoremos, nos prostremos diante dele. E lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus fala mais do que isso, mais do que a gente está nesse novo caminho, tentando agradar a Deus, lutando para isso, abraçando o absoluto dele, com um coração cheio de fé, um coração cheio de gratidão. Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos buscar ouvir a voz de Deus, abrir a porta e obedecer. Abrir não só a porta, nosso coração, a nossa vida na presença de Deus. O relacionamento com Deus, né? É o pavimento que nos leva para esse novo caminho. O novo caminho que desembaraça a nossa visão e a gente entende que o destino final é a cidade eterna com Jesus Cristo. Para morar com você e comigo, Jesus Cristo veio ao mundo e morreu naquela cruz para que estivéssemos junto com ele na eternidade. E em Apocalipse capítulo 22, e eu quero finalizar com esse texto, Jesus diz que vai voltar, e ele diz assim no versículo 12, eis que venho sem demora, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Esse é o nosso Deus, e é tudo porque nós merecemos, por mérito, não é pela graça. E o livro de Apocalipse termina, a bênção do Senhor Jesus seja para com todos, comigo e com você. Você já recebeu Jesus como seu Salvador, Senhor da sua vida? Se você já fez isso, como foi a tua experiência? Conte para nós nos comentários. Mas se você ainda não fez, nos procure. Estamos prontos para estar junto com você, orando junto para esse novo caminho acontecer na sua vida. Um caminho realmente que vale a pena. Um caminho que a gente não desperdiça a nossa vida. E temos uma vida plena, em abundância, como Jesus prometeu.
em nome dele que nós estamos falando sobre a sua palavra. E te mando um grande abraço e Deus abençoe a tua vida, a tua história, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.